primeiro livro da Bíblia, no capítulo de número 37. Se você tem um visitante do seu lado que não tem a palavra, compartilhe com ele, né? Gênesis capítulo 37, a partir do versículo 28. Não, perdão. A partir do versículo 17. Versículo 17. Quem achou, dá um glória a Deus aí, irmão. Diz assim a palavra do Senhor. Gênesis 37, versículo 17. E disse aquele varão: foram-se daqui porque ouvides dizer, vamos adotando. José, pois, seguiu seus irmãos e achou-os em Dotã. E vieram de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros: eis, lá vem o sonhador morto. Vinde, pois, agora, e matemo-o, e lancemo-o numa destas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E ouvindo, Rúben livrou das suas mãos e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhe disse Rúben: não derramarei sangue, lançai nesta cova que está no deserto, e não lanceis mão nele, para livrá-lo das suas mãos e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão e levantaram os olhos e olharam, e eis uma companhia de israelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levar isso ao Egito. Então Judá disse a seus irmãos: que proveito haverá em matarmos o nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde, vendamo-lo a estes ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Versículo 28. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Amém? Amém. Somente até aí, queridos, somente esse texto. Eu quero falar hoje um pouco sobre a vida de José. Eu creio que todos nós já ouvimos muito falar de José, muitas mensagens, muitas pregações, mas Deus hoje quer nos mostrar algo com relação a esse texto e a vida de José, né? José, nós conhecemos muito bem a sua história. José era o filho da velhice de Jacó, era o mais querido do seu pai, e isso causou um certo ciúme no meio dos seus irmãos, porque ele dava preferência para José. Nós que somos pais, que estamos aqui esta noite, nós não podemos dar preferência a filhos. Isso causa um certo desconforto na família. Foi o que aconteceu aqui com Jacó e José, né? José era filho da mulher que Jacó mais amava, que era Raquel, né? Era o filho da velhice de Jacó, como eu falei anteriormente. E Jacó despertou esse ciúme, essa inveja dos seus irmãos. E um dia que Jacó deu uma capa bonitíssima para José, né, o elogiando, todos os irmãos ficaram mais revoltados ainda. E teve um dia que José teve um sonho, em que ali no meio do campo, todos os molhos, né, se curvavam diante de um outro molho de plantas. E ali os irmãos ficaram ainda mais raivosos, porque o sonho
indicava justamente isso, que os irmãos se postariam perante a ele. E um dia, José vai ao campo, ali vê seus irmãos, e os irmãos já com ódio no coração, com inveja, com ciúme, pegam José, o amarram, lançam numa cova, e ali pegam o irmão, como foi o texto que nós acabamos de ler, o vendem como escravo, e ele vai para a terra do Egito. Muitas pessoas dizem que essa história, né, que é um filme, e o final dessa história é muito mais lindo ainda. Se você não leu esse livro, essa história de José toda ainda, eu aconselho que leia. Muitas pessoas dizem que é José do Egito, né? Na realidade, eu não gosto muito de chamar José do Egito, porque nós sabemos que simbolicamente o Egito quer dizer o mundo, né? Quando nós dizemos que é José do mundo, não é José do mundo. Na realidade, é José que passou grandes provações e vitórias do Egito, né? No Egito. Mas essa é a história da vida de José. Mas, queridos, o que eu quero me deter hoje não é as circunstâncias que José viveu, que foram muitas, nós vimos aqui uma certa parte. Não é as circunstâncias que José viveu, mas o que eu quero me deter aqui hoje é como José reagiu às circunstâncias que vieram sobre a sua vida. É isso que eu quero hoje aqui com você aprender com a vida de José, como ele reagiu a cada circunstância que ele passou. Porque eu e você, a nossa vida, ela é feita de circunstâncias. Nós passamos várias circunstâncias boas, circunstâncias ruins. Eu sempre gosto de dizer que aquela maquinazinha que tem nas UTIs, que indica a vida, que tem aquela bolinha que desce e sobe, desce e sobe, desce e sobe, ali verdadeiramente simboliza a nossa vida, porque há dias da nossa vida que nós estamos lá em cima, há dias da nossa vida que nós estamos lá embaixo, há dias da nossa vida que nós estamos cheios de bênção, de gozo, de alegria, de paz, mas há dias da nossa vida que nós estamos cheios de lutas, de tristeza, de provações, e a nossa vida é essa, querido, não é uma vida só de alegria, de felicidade plena, e também não há uma vida só de tristeza, miséria, de provação, não há. E quando tem aquela passagem reta naquela marcazinha, porque o camarada morreu, acabou a vida, porque quando houver vida, vai ter momentos de lutas e momentos de alegria. Amém ou amém? Pois bem, eu quero falar ainda bem mais rapidamente para que você analise bem a trajetória da vida de José. Em seguida nós vamos pegar os ensinamentos. Primeiro, José saiu da casa do seu pai, né, onde havia um conforto, um aconchego da família. José saiu da casa do seu pai, onde havia os cuidados, onde ele se sentia totalmente seguro, e foi lançado numa cisterna. Uma cisterna onde ali havia frieza, escuridão, uma expectativa de morte. Ele não sabia qual ia ser o seu destino. Então ele saiu de um lugar de segurança, de conforto, e foi para um lugar de aparente segurança, de morte, de ameaça de morte. Foi a primeira trajetória de José. A segunda trajetória de José, ele sai da cisterna, os irmãos tiram ele, né? Tiram ele, e ali ele é levado para ser escravo, é vendido como escravo. Uma pessoa que antes era livre e agora era escravo. Uma pessoa que antes tinha toda a liberdade e agora tinha algemas nas mãos e nos pés. A segunda trajetória da vida de José. Mas se nós formos analisar nesse aspecto, melhor agora era ser escravo do que ser morto, né? Que ser morto, porque os irmãos queriam matar. Então o segundo passo da trajetória de José é que ele saiu da cisterna para se tornar escravo. A terceiro passo da trajetória de José, que ele foi levado como escravo. Ao chegar no Egito, ele é levado ao mercado de escravos, e nós sabemos que o mercado de escravos é onde os senhores, os que tinham condição no Egito, iam para comprar os seus serviçais, e dali ele é
terceiro passo da trajetória de José é que ele agora de escravo, ele passa para o serviço da casa de Potifar. Amém? Ele continua como escravo, mas com mais confiança, porque lá ele vai administrar as coisas de Potifar. Agora, se você conhece a história de José, você vai ver o terceiro passo da sua trajetória. Que ele trabalha na casa de Potifar, a mulher de Potifar tenta contra a vida de José, tenta seduzi-lo. Ele, um homem temente a Deus, recusa a mulher de Potifar, e ela levanta uma calúnia contra a vida de José, e ali José, o outro passo da sua trajetória, sai da casa de Potifar para a cadeia, vira prisioneiro. Passou 13 anos na cadeia. Você está acompanhando aí essa trajetória? Então, ele agora, queridos, ele passa de um serviçal a um prisioneiro. Ali José tinha conseguido uma pequena melhora, porque ele ia cuidar e administrar os bens de Potifar. Era um homem, um serviçal de confiança, mas agora tudo piorou de novo. Agora ele é acusado de traição, ele é acusado de tentativa de estupro e é levado agora para trás das grades. E agora o quinto e último etapa da trajetória de José. Ele está na cadeia, lá ele tem alguns que estão presos com ele, e o camarada está preso com ele, tem um sonho, e ele interpreta o sonho daquela pessoa. E aquela pessoa é livre, e o faraó tem vários sonhos e quer decifrar o seu sonho. E essa pessoa que estava presa com José era um serviçal de faraó, e disse para o faraó: eu conheci um homem na cadeia, esse homem interpreta sonho. E aí José dá mais um passo na sua trajetória, ele sai da cadeia para ser a segunda pessoa mais importante do Egito ao lado do faraó. Amém? Isso é vida, irmãos. Eu creio que sua vida não se assemelha de José, mas a vida é assim, cheia de altos e baixos. Muito bem, nós vimos a trajetória de José. Agora eu quero estudar com você esta noite o que é que nós aprendemos de tudo isso na vida de José. Em primeiro lugar, queridos, eu aprendo com a vida de José, eu vejo aqui nessa trajetória da vida de José que a vida, queridos, nós podemos ver que a vida nem sempre é justa. A vida nem sempre é justa conosco. O próprio José, em toda a sua vida, nós vamos analisar, ele cresceu dentro de uma família que não era uma família ideal. Tinha uma família com problema. Ninguém nasce com um lar perfeito, ninguém nasce com uma vida perfeita. A vida dentro da família de José não era uma família ideal. Você quer ver só uma coisa aqui? Se você for ler o capítulo 34 do livro de Gênesis, nós vamos ver que Diná, a filha de Jacó, irmã de José, ela sofreu, foi estuprada. Nós podemos ver que os irmãos de José se levantavam contra ele por inveja. Nós podemos ver, se nós vamos estudar, no capítulo 35, versículo 22, que Rúben, esse que não deixou matar José, ele se deitou com a concubina do seu pai. Vejam só que a família era meio desestruturada. Se nós formos analisar também lá no capítulo 37,
família de José não era uma família perfeita. Os irmãos de José odiavam ele com inveja, irmãos. E deixa eu dizer uma coisa para você, que coisa triste é inveja. Porque a inveja, meu irmão, muitas vezes as pessoas se enganam com a definição de inveja. As pessoas pensam que inveja é você querer o que os outros têm. Ah, eu comprei um carro bonito, aquele vizinho fica só olhando para o meu carro, olha o carro invejoso. É não, irmão. Inveja não é a pessoa querer o que você tem, não. Inveja é a pessoa querer que você não tenha aquilo que você possui. Ele tem algo com tanta raiva dentro dele, no coração dele, que ele não quer que você tenha aquilo que você tem, que você prospere, que você seja abençoado. Quando você está sendo abençoado, aquela pessoa fica com raiva de você, não quer que você tenha aquela bênção. E assim eram os irmãos de José. Tudo tinha raiva de José, porque José tinha o amor do seu pai, porque o seu pai lhe presenteava, e eles não queriam que José tivesse aquilo. Amém? Amém. E quando se tem inveja, se começa a fazer comparação, e aí é um grande perigo. Por que ele tem que eu não tenho? Se a gente for olhar lá no Salmo 73, o salmista Davi, ele conta que ele começou a olhar para o ímpio e se sentiu inveja do ímpio, porque Davi, aliás, o salmista, não lembro se era, era Asaf, né? O salmista Asaf, ele começa a sentir inveja do ímpio, porque o ímpio prosperava e ele não. E quando a gente começa a olhar para a vida dos outros, aí é o grande mal, porque a gente começa a fazer comparação. Por que ele tem que eu não tenho? E quando a gente faz comparação, a gente faz só pelo momento, irmãos. Só pelo momento. Rapaz, aquele cara ali tem 3 casas, 10 carros, tem mais não sei o quê, mas você não vê a vida do rapaz desde o começo. Você não viu o preço que a pessoa pagou, você não viu quantas lutas que a pessoa teve para ter aquilo que ele tem. Você vê só o momento que ele tem, mas não vê o passado. Eu me lembro, queridos, que logo que a gente iniciou esse ministério, com 2 anos que tínhamos iniciado esse ministério, Deus me deu uma grande vitória na minha vida, que foi minha aposentadoria, né? Me aposentei, para a glória de Deus, novo, graças a Deus, foi antes da era Temer. Os mais novos aí se preparem, né? Deus me deu esse livramento também, né? Então, quando eu me aposentei, queridos, o que aconteceu? Eu recebi dinheiro que eu tenho direito. Queridos, eu trabalhei 30 anos, 29 anos e uns dias, porque a indústria 3, onde eu me aposentei, são 25 anos ininterruptos, dentro de barulho de mato, trabalhando à noite, em noites, zoado de mato, 80 e tantos decibéis, toda noite lá, com sono, sábado, domingo, né? Passei 25 anos dentro de uma fábrica, meus irmãos, trabalhando mecânico, carregando correia pesada, carregando peça pesada, com sono, sem dormir direito. Aí me aposento. Aí os 4 anos que eu passei na marinha também, que não foi em moleza, foi em caldeira de navio, temperatura altíssima, para cima e para baixo. 29 anos nessa vida. Me aposento, com 2 anos de ministério. Pego o dinheirinho que eu tenho direito, vou reformar minha casa. Passo lá o sobrado. Aí, pastor, começar a igreja, já está no chão. Começou a igreja agora, não está nem com um ano. Olha aí, roubando. Vê o momento, né? Vê o momento. Não vê o que foi para trás, irmãos. Não vê o que ficou para trás, né? Infelizmente é assim, irmãos. Então a gente tem que ter muito cuidado com as comparações. Veja o que a pessoa plantou, o que ela está colhendo, irmãos. E as pessoas às vezes não. José era um menino decente diante do seu pai, era um menino obediente, os outros não queriam nada. E José estava colhendo a confiança do seu pai, né? Então os irmãos tinham inveja de José, né?
espancados, jogados numa cova, depois foi como escravo. Então a vida muitas vezes não é justa, né? Mas José, a primeira coisa que eu observo na vida de José é justamente esse ensinamento, que a vida nem sempre é justa. Amém? Fala aí com o seu irmão aí. Irmão, a vida nem sempre é justa. E a gente tem que saber passar esses momentos, né? A outra coisa que eu aprendo com a vida de José, já que a vida não é justa sempre, é que a gente tem que fazer a coisa certa. Amém? A gente tem que fazer a coisa certa, não importa as circunstâncias. Não importa as circunstâncias. Vou fazer a coisa certa só porque tu vai ver. Agora, quando as coisas vão mal, não. José não deixou que as circunstâncias ditassem as suas ações. Não. Ele continuou a mesma pessoa. Ele continuou com o mesmo caráter. Quando a mulher de Potifar quis agarrá-lo, embora ele fosse um serviçal, um escravo, embora ele tivesse distante da sua terra, embora ele fosse um jovem, ele não quis, porque ele preferiu fazer a coisa certa. Não importa qual era a circunstância da sua vida. Ele podia dizer: não, eu sou escravo, vou agradar a mulher para ver se ela me liberta. Eu sou jovem, não tem ninguém me vendo, meus familiares estão longe. Não, ele fez a coisa certa. Não importa a circunstância, haja certo, meu irmão, na tua vida. Não importa a circunstância. E isso José fez. Isso José venceu a tentação. A outra coisa, meus irmãos, que José fez, foi que ele permitiu que a razão, presta atenção, a razão e não as emoções direcionassem a sua vida, as suas ações. Não foi as emoções, foi a razão. Nenhum momento ele agiu por emoção. E aqui eu quero me deter um pouquinho com meus amados irmãos, porque o que tem de pessoa quebrando a cara porque age pela emoção, o que tem de gente virando a cabeça por causa de emoção, meus irmãos, não é brincadeira, né? Foi a razão. Sabe por quê? Porque a emoção ela tem que haver com um momento. Se eu estou alegre, eu estou numa atitude. Se eu estou triste, eu estou no outro. E ninguém pode viver por emoção. Se eu estou com raiva, eu estou numa atitude. Se eu não estou com ira, eu estou numa atitude. Nada a ver, meus irmãos, com emoção. E tem muita gente que quer viver por emoção, meus irmãos. Não sei se você já viu o freio de evangelista que tem um trenzinho, a máquina, e a máquina, se for a fé que está puxando a sua vida, seu trem está beleza. Agora, se for as emoções, aí, meu irmão, se eu ando na minha vida, ajo pela emoção, eu estou falhando fortemente. Eu tenho que agir pela fé. No caso aqui, ele pela razão, por aquilo que era correto. Amém? O que tem, irmãos, e se há alguém aqui nesse meio, não fique com raiva desse pastor, mas o que tem de irmão correndo de um lado e para o outro, atrás de bênção, de profecia, de emoção, de sentir um friozinho na espinha. Estou sentindo Deus! Isso é só emoção muitas vezes, irmãos. Às vezes é só emocionalismo. Você sente Deus, não é porque arrepiou sua espinha, não, meu irmão. Você sente Deus, percebe Deus, porque Ele está trabalhando na tua vida todos os dias, porque você olha, você vê resposta, porque você vê a direção dele na tua casa, na tua família, no teu momento de provação, nas tuas lutas, porque Ele é um Deus real, porque a palavra de Deus afirma que Ele é todo, Ele está conosco todos os dias até a consumação do século. Não é porque eu vou correr atrás de bênção. Não. Tem uma vida correta, uma vida direita, uma vida santa, uma vida que agrada a Deus, que as bênçãos vão vir sobre a tua vida. O que a palavra de Deus diz lá em Mateus 6? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vai ser acrescentadas na tua vida. E a minha esposa deu um testemunho aqui semana passada, que nós
Esperávamos um colégio aí para nossa filha, um colégio de tempo integral, profissionalizante, e ela não passou. Ela sempre esqueceu. Nós oramos, estamos orando a Deus. Abriu uma vaga chamada a menina. Ontem, quando ela vinha saindo aqui para o chá das mulheres, chá de fraldas. Eu sempre confundo chá de fralda e chá de quê, né? Chá de fraldas. Aí quando ela já tinha que ir lá no carro, ela já estava fechando o portão, vem aquelas vagas no meio da rua, buzinando, fogo, não sei lá o quê. Aí ela parou, quando ela ouviu o nome Lívia Neves, chama minha filha, pararam lá em frente de casa, disse lá também, tá aqui, você ganhou 400, vale 400 reais que comprou no mercantil lá, você comprou lá, glória a Deus. As misturas desse mês estão garantidas. As bênçãos vêm atrás da gente, irmãos. Precisa estar correndo por nada, não. Veja uma vida reta diante de Deus, que agrada o coração de Deus, as bênçãos vêm sobre a tua vida. Amém ou amém? Amém? Então, queridos, não podemos viver por emoção, de maneira nenhuma. Você já viu que a maioria dos casamentos são destruídos na hora da emoção, que aquele membrozinho que você tem na boca solta uma palavra que nunca você deveria ter soltado naquela hora, por causa da emoção. E depois que sai, meu irmão, não volta mais não. Aí a destruição está feita pela emoção. Então José, ele não foi guiado pelas circunstâncias. Já pensou José, vendido pelos irmãos? Todos os irmãos concordaram, como escravo. Era para estar com o coração inchado, cheio de emoção, de ira. Mas ele não agiu dessa maneira. Amém? Eu aprendo mais com a vida de José. Que a gente nessa vida, embora a vida não seja justa, a gente tem que esquecer umas coisas, mas tem que lembrar de outras. Amém? Abra a sua Bíblia aí no livro de Gênesis capítulo 41. Gênesis capítulo 41 diz assim, capítulo 41, isso, versículo 51 diz assim: eu tenho que aprender com a vida de José, que nessa vida, embora não seja justa, eu tenho que esquecer algumas coisas, mas eu tenho que lembrar de outras, amém? Versículo 51 diz assim: e chamou José o nome do primogênito, o primeiro filho que ele teve, Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. O que José está dizendo aqui? Deus me fez esquecer todas as lutas, todas as provações que eu passei, todo o trabalho que eu tive, e também da casa do meu pai, das questões que envolviam a casa do meu pai, da ira dos meus irmãos. Então, por isso que ele homenageou o nome do seu filho de Manassés. Ok? Então, queridos, a gente tem que esquecer na nossa vida as coisas amargas. As coisas amargas, meu irmão, esqueça. As coisas que te feriram, esqueça. As coisas que você passou de humilhação, de palavra, esqueça. Essas coisas a gente tem que esquecer. Tem pessoas que estão vivendo no passado ainda aqueles ressentimentos do passado. José não. José esqueceu. Esqueceu até os anos que ele passou na cadeia, os anos que ele passou como escravo, as afrontas dos seus irmãos. Ele disse que esqueceu. Ele esqueceu. Lá no versículo, em Gênesis 50, mais na frente, do versículo 15 ao 21, você vai ver, do 15 ao 21, que logo após ele levar os irmãos dele para o Egito, o seu pai, toda a família se muda para onde ele era a segunda pessoa mais importante do Egito. E quando o pai de José morre, Jacó, os irmãos ficam tudo com medo. Ixi, rapaz, agora o papai morreu, agora José vai descontar em nós. Agora José vai voltar a ira dele para nós. Mas José, ele não se vinga dos seus irmãos, sabe por quê? Porque José, ele tinha esquecido todas as afrontas dos irmãos, todas as maldades que seus irmãos haviam feito
com ele, ok? E até porque José, ele sabia, né? José, ele sabia que tudo era um plano de Deus. Então, queridos, José esqueceu tudo de mal que fizeram com ele. Se alguém aqui esta noite, meu irmão, que ainda tem alguma coisa no seu coração com relação a alguém do passado, esta noite eu te peço em nome de Jesus Cristo, que você use uma palavrinha que se chama perdão. E perdão, meus irmãos, não é que você esqueça completamente, mas é que se você lembrar, aquilo não vai te ferir mais, porque ficou no passado. Enterre isso no passado. Não deixe isso atrapalhar a tua vida aqui do presente, nem do futuro. Passado, irmãos. Pessoa mais ferida do que foi José, mais humilhada do que foi José, mas mesmo assim José esqueceu as coisas amargas do passado. Não carregue bagagem desnecessária. Tem muitas pessoas que estão carregando coisas desnecessárias na sua vida, amargas do passado, feridas do passado, ofensas do passado, palavras do passado. Esta noite, em nome de Jesus Cristo, a minha oração é que o Espírito Santo de Deus, ele possa vir com um bálsamo no teu coração. Se você tem alguma ferida do passado, e esta noite essa ferida venha fechar, cicatrizar, que você deixe o bálsamo do Espírito Santo de Deus te tratar esta noite, porque o poder de Deus que operou na vida de José é o mesmo poder que está presente no dia de hoje, e ele pode te curar, e o passado vai ficar no passado, para que você continue avançando e receba as bênçãos do presente e do futuro sobre a tua vida. Amém? Se José esqueceu as amarguras do passado, teve uma coisa que José nunca esqueceu: foi o Deus do seu pai. Foi o Deus do seu pai, ele nunca esqueceu de Deus. José, sempre na sua trajetória, José esteve com Deus. E também, em contrafeita, Deus também nunca esqueceu de José. Pastor, o que você está dizendo, pastor? Como é que Deus esqueceu de José? O homem passou 13 anos na cadeia, o homem foi acusado injustamente. Tudo isso era plano e propósito de Deus, meu irmão. Você pode ver lá em Gênesis 39, versículo 1 ao 6, do 20 ao 23, que diz que Deus abençoava a casa de Potifar por causa de José. Da palavra de Deus diz no versículo 20 e 20, lá em Gênesis 39, 20 ao 23, que Deus abençoava ali na cadeia por causa de José. Deus sempre esteve com a sua mão sobre a vida de José. Eu não sei quem chegou aqui esta noite hoje, passando alguma luta, alguma provação, com um coração triste. Eu quero te dizer, meu irmão, se não está passando alguma coisa na tua vida, pode ser um projeto de Deus, pode ser um trabalhar de Deus, assim como ele trabalhou na vida de José, para lá na frente você vir compreender o que Deus quer fazer na tua vida e te dar a vitória, assim como deu a José. Eu falei aqui nesta semana que Deus trabalhou na vida de José, fez ele conhecer a escassez do cárcere, a miséria do cárcere, fez ele conhecer a fartura da casa de Potifar, para poder subir ao poder, ele não se ensoberbecesse e nem tratasse mal os outros, porque ele conheceu os dois lados da moeda. E quando ele tinha 30 anos, a idade da maturidade do ser humano, Deus concedeu a bênção a ele, na hora certa. No dia certo, no momento certo, Deus ele dá a ordem e vem a bênção. Talvez seja assim na tua vida. Na hora certa, irmão, você pode estar indo trabalhar de Deus, porque na hora certa, Deus vai te dar a tua bênção. Amém? Muito bem, queridos. Nós podemos ver aqui que as bênçãos de Deus na vida de José foram constantes, apesar das dificuldades, das lutas. Isso depende muito da forma que nós olharmos. Se você vê aquela luta de José como maldição, eu vejo como bênção. E nós vamos ver aqui. Falar nisso, filho, deixa eu falar uma coisa aqui. Muito das nossas vidas, muitas coisas, depende da forma que nós olhamos as coisas. Eu quero trazer aqui um exemplo presente. Um exemplo presente dos nossos dias. Eu não estou ganhando aqui para defender ninguém não, ok? Mas vamos agora uma coisa recente.
caso do pastor Cida Malafaia, quem ouviu na televisão? Muitas vezes a gente olha para uma determinada situação, ninguém vê, procura pesquisar e ver melhor. Mas depende muito da forma que os nossos olhos olham para certas coisas. O pastor Cida Malafaia, tem algumas coisas que eu não concordo na vida daquele homem, agora tem outras coisas que eu concordo plenamente. Ele é um defensor, pelo menos os que tem programa de televisão aí evangélico, é um dos que defende a família, defende alguns princípios cristãos, publicamente. Nós sabemos que a Bíblia, uma parte da mídia, tem muita raiva daquele camarada. E não só a mídia, uma parte da sociedade que ele pega briga com muita gente mesmo. Então, muitos irmãos, quando viram aquele negócio, os irmãos já, olha aí, rapaz, como é que pode um pastor pegar 100 mil reais, não saber nem onde é que vem? Primeiro lugar, ninguém se colocou no lugar dele. Primeiro, segundo lugar, muitos dos que falaram não são pastor, não sabem como é que um pastor procede. Porque se chega aqui o irmão Júnior dizer, pastor, teve um irmão ali que o senhor orou por ele quer dar uma oferta para a igreja. Eu digo, vem cá, traga o irmão aí. Quanto é a oferta? Vamos aqui para a nossa situação, aqui uma coisa inusitada. O irmão quer dar 10 mil para a igreja. Amém, vamos orar pela vida do irmão. Ou você acha que eu vou chegar para o irmão e vou dizer assim, irmão, me diga de onde foi com esse dinheiro. Me prova para esse dinheiro. Me dá aí a fatura, onde foi com ele. Não, pastor, eu trabalho como advogado, foi uma causa que eu ganhei. Não, mas eu quero ver, cadê o contrato que você ganhou? Qual é o pastor que trabalha assim? Sem hipocrisia, irmãos. Quem é? Você pastor. Você ia trabalhar assim? Sem hipocrisia. Não. Você ia receber, né? Os olhos, eles veem o que querem. Muitas pessoas seguiram o que a mídia quer mostrar. E a mídia é um perigo, que ela forma opinião. No meu caso, eu fui analisar, fui ver vários pontos. Primeiro lugar que eu vi, lá em Brasília, o senador Ginagel foi preso por corrupção. E ele fez diversas doações a uma igreja católica. E doações de 500 mil reais, irmão, não foi de 100 não. O que foi que aconteceu com o padre? Ele foi levado coercitivamente para depor. Ele foi denunciado na Polícia Federal. Aí eu já vejo 2 meses de 2 medidas. É o mesmo caso. Um pastor recebeu 100 mil de oferta e um padre recebeu 500 mil de oferta. E mais outras doações. E o que a mídia fez? Nada. Segundo ponto. Meus olhos viram o seguinte: que o pastor recebeu dinheiro e declarou no imposto de renda. Eu, que tinha dúvida se ele trabalhava bem com as finanças, eu já criei credibilidade nesse pastor. É um pastor que não trabalha com tramóia. Ele declarou no imposto de renda. Amém ou não amém? Porque quem trabalha com tramóia, meu irmão, pega dinheiro e desvia para lá, direito para lá. Não. E sabe como foi que ele pagou desse 100 mil de imposto de renda? 27 mil reais que ele pagou de 100 mil. Os olhos que são que vê de outra maneira, viu que ele é um corrupto e ladrão. Meus olhos já viram que ele é um cara honesto, que declara tudo que recebe, porque senão a polícia tinha pego ele lá. Cadê porque ele não está no imposto de renda? Se ele trabalhasse de forma errada. Amém ou não amém? Então depende muitas coisas da ordem que nós olhamos. Na vida de José, eu vejo que ele foi abençoado. Muitas pessoas podem dizer, não, ele foi abençoado. Eu vejo que ele foi abençoado. Amém? Por quê? Porque ele foi abençoado na casa do seu pai, desde o começo. Seu pai o amava, seu pai cuidava dele. Depois, ele foi abençoado na cisterna. Na cisterna, pastor? Foi, porque ele ia morrer. E Deus livrou ele e botou ele lá na cisterna. Ele estava com vida. Os irmãos queriam matá-lo, e ao contrário, ele estava com vida. Estava na cisterna, mas estava com vida. Ele foi abençoado como escravo, porque ele foi para a casa
um homem que confiou nele e deu tudo que ele tinha para tomar de conta. E a Bíblia diz que Deus abençoava a casa do Potifar por causa de José. Ele foi abençoado lá como mordomo, ele foi abençoado como preso, porque Deus deu graça a ele ao carcereiro, ele ficou sendo o ajudante do carcereiro. E por último, ele foi abençoado como um homem de Deus também. Por quê? Porque ele resistiu à tentação da mulher que quis levar para o pecado. Ele foi abençoado por último, porque ele foi ser a segunda pessoa mais importante do Egito. Então eu creio que a vida de José, embora as lutas, as dificuldades, embora a vida seja injusta, foi uma bênção. Assim como a minha, a sua vida pode ser uma bênção se nós nos mantermos firmes na presença de Deus. Amém ou amém? Então, queridos, eu aprendo também, queridos, com a vida de José, já concluindo, que ele, mesmo quando estava sendo a segunda pessoa mais importante do Egito, ele não se exaltou. Ele foi uma pessoa humilde, porque ele não quis se vingar dos seus irmãos. A Bíblia diz em Tiago 4,10: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Amém? Resumindo toda a história da vida de José. José, ele venceu a adversidade por quê? Porque ele era fiel a Deus, porque ele esperou o tempo de Deus e por ter um espírito perdoador. Foi por isso que José venceu. Porque era um homem temente a Deus, porque aguardou o tempo de Deus na vida dele e por ser um homem perdoador. Isso juntou, fez com que José alcançasse vitória. E eu vou voltar mais uma vez, queridos, à questão do perdão. Meu irmão, se você não perdoar, você está ferindo um princípio espiritual grande. Um princípio espiritual com relação ao perdão. Você sabia disso? Não? Pois eu lhe provo que é um princípio espiritual grande com relação a isso. Lá em Mateus 6, 14 ao 15 diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se você perdoar as ofensas de quem lhe ofendeu, Deus vai lhe perdoar. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará. Um princípio espiritual. Se eu perdoo a pessoa que me ofendeu, Deus me perdoa. Se eu não perdoo, Deus não me perdoa. Quantos entenderam? Amém. Pois falei para o seu irmão, não, perdoe. Mas com fé, irmão. Diga, irmão, perdoe. Não guarde coisa do passado. Amém, Deus? Concluindo, nós vivemos num país onde a violência está galopante, onde a droga está aí. Nós vivemos num país onde está em crise, há muito desemprego, família desestruturada. Nós vivemos num país, querido, em que a promiscuidade está alarmante. Nós vivemos num país que os valores estão invertidos. Nós vivemos num país que os valores morais estão sendo esquecidos. Nós vivemos num país onde a família está sendo destruída. Então, para nós vencermos desta vida, somente há uma solução: usar os princípios, usar o projeto de José para que nós possamos vencer. Somente viver como José, para que nós possamos vencer tudo isso que está aí, na sociedade e na família. E para concluir, José acolheu seus irmãos, perdoou, acolheu sua família. Primeira lição, meu irmão: creia, não há nenhuma dificuldade no meio da família que seja irreversível. E Deus está falando para alguém aqui esta noite. Você que pensa que a tua família não tem mais jeito, não há nenhuma dificuldade no seio da família que seja irreversível. Porque Deus, Ele proveu na vida de José, na família de José, quanto mais na sua. Segundo, não guarde o ódio como uma coisa fatal, como uma coisa que é necessária. José não guardou o ódio no seu coração. Não é necessário nós carregarmos ódio. Terceiro,
Não caia em túneis sem fim. Não caia na cisterna da depressão, da angústia, da ansiedade, da frustração, da derrota. Saiba, queridos, que sempre vai haver um modo de você sair desse túnel, dessa cisterna na sua vida. Amém ou amém? Não pense que esse túnel é sem fim. Sempre vai haver. Deus sempre vai prover um modo de tirar você lá debaixo desse túnel. Não importa se é ansiedade, se é depressão, se é... Não importa, Deus vai te tirar dessa cisterna. Outra, não existem problemas que são perpétuos, meus irmãos. Você se lembra? Um dia está embaixo, mas outro dia vai estar lá em cima. Não pense que isso que você está passando vai ser para a sua vida toda. José teve um período de luta, mas não foi perpétuo. Não foi a sua vida toda. O que você está passando não vai ser para a sua vida toda, não, irmão. É um período e você vai passar. Você vai passar. Não tem problema perpétuo. Outra, não desperdice as oportunidades. José, no momento que ele teve diante do faraó, ele não desperdiçou. Não desperdice. Não acredite que existam situações imutáveis. As tentações e as lutas vêm da provação da nossa força, e Deus nos dá graça para enfrentá-las. Lutas, provações, né? Não se assombre diante dos grandes desafios da vida, de maneira nenhuma. E por último, não esqueça de onde você veio. José não esqueceu de onde ele veio. Porque se você está passando luta hoje, mas amanhã que Deus colocar numa posição superior, não esqueça, meu irmão, de onde você veio. Amém ou não amém? Você pode glorificar o Senhor? Mas eu quero só concluir dizendo mais duas coisas. Que José, ele venceu. Sabe por quê também? Porque ele confiou completamente a sua vida nas mãos de Deus. Talvez você ainda não tenha confiado completamente a sua vida nas mãos de Deus. Essa noite você pode fazer isso, meu querido. E José, ele venceu porque ele confiou a sua vida nas mãos de Deus e porque ele vivia uma aliança que tinha com Deus. Ele era o filho de Jacó, ele era o neto de Isaac, ele era o bisneto de Abraão. Ele vivia dentro de uma aliança que esse povo tinha com Deus. E se você quer confiar sua vida completamente nas mãos de Deus, como José, esta é a noite, este é o momento. Você pode esta noite fazer uma aliança com Deus aqui no altar. E Deus, da mesma maneira que ele cuidou da vida de José, ele vai cuidar da tua vida. Eu creio em nome de Jesus. Eu creio em nome de Jesus. Que se Deus cuidou da vida de José, ele vai cuidar da tua vida. Você pode firmar uma aliança com o Senhor esta noite. Você pode, como é a aliança? Você confia a tua vida completamente nas mãos de Deus, entrega a tua vida para Jesus, e Jesus vai cuidar da tua vida. Ele vai te guardar, ele vai te garantir o livre acesso ao céu, a vida eterna. Essa é uma aliança que você pode firmar com o Senhor esta noite, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, mais uma vez glorificando ao Senhor Jesus.